Conforme eu for assistindo esse programa Pensamento Crítico, Nacionalismo Revolucionário, eu vou fazendo algumas intervenções rápidas, só para dar uma resposta. Eu gosto muito do trabalho do Iela, gosto muito do trabalho de reflexão mesmo, o pensamento crítico deles. Não concordo com tudo, tá? Mas gosto bastante do trabalho deles e principalmente porque eles têm enfatizado o nacionalismo, né? Então eu acho importante esse diálogo com essa galera que é marxista, que é acadêmica, mas que propõe também um diálogo com os nacionalistas e acha importante o nacionalismo. O nacionalismo é engendrado pelo sistema capitalista. O pensamento Estado-nação é uma construção burguesa e, em consequência, cria o nacionalismo como uma força material, política, cultural do Estado metropolitano. Agora, como o desenvolvimento... O fato do nacionalismo ser uma inerência do capitalismo, isso aí já disse, fato, né? É uma inerência do capitalismo. Mas é um pouquinho além disso. O nacionalismo é uma necessidade. Ele não é só uma consequência, ele é uma necessidade. Tanto que se você pegar o pensamento lá de Maquiavel, né, da unificação daqueles pequenos estados, você vai ver que já tinha um forte componente nacionalista. E ali, o capitalismo ainda não estava no seu auge, o capitalismo ainda não estava muito bem desenhado. Por quê? Porque era uma necessidade de realmente manter uma necessidade de sobrevivência mesmo. O que mais tarde os geoestrategistas vieram a chamar de espaço, poder e espaço vital, etc. e tal. Dentro dessa concepção de necessidade para manter o seu território. Então eu acho que o nacionalismo é muito mais uma necessidade de manter o seu território, um instinto de sobrevivência para se defender do inimigo, né? E aí vem aquele plano de unificação, de unir em torno de um em comum, do que propriamente uma inerência e consequência do capitalismo. O capitalista, ele é desigual em escala planetária, ele não se desenvolve como se nós colocássemos uma colher de azeite no globo e ele fosse de maneira homogênea, cobrindo a superfície. O nacionalismo se defronta com o caráter contraditório do desenvolvimento capitalista em escala global. E naturalmente implica na conquista de outras nações, na opressão de outras nações, e sobretudo na fase imperialista, que é uma fase que nós vivemos, Então, isso daí não é só do nacionalismo, né? E tampouco é do capitalismo. Porque antes do capitalismo, civilizações faziam isso, né? Se expandiam, dominavam o outro. Então, o domínio do outro, eu não acho que é uma característica também particular do capitalismo. É uma característica da força, dos impérios. Essa é a minha percepção. O imperialismo está organizando em escala planetária o saque das nações. E naturalmente emerge nessas condições um nacionalismo que tem um potencial revolucionário. E aí já não é mais o que eu chamo de nacionalismo burguês metropolitano. É um nacionalismo... E estou aqui acompanhado com Marx. Já vamos colocar isso aqui porque tem uma rapaziada no âmbito da esquerda que acha que o nacionalismo é incompatível com o marxismo. Eu não sou essa rapaziada. Me exclua disso, Nildorix. Eu sempre afirmo que os nacionalistas, independente aí se são conservadores ou se são progressistas, o que eles são, tem que estar aberto para o diálogo com os marxistas. Sem o marxismo a gente não entende a nossa condição dependente, subdesenvolvida, etc. e tal. Eu sempre disse isso. Tem que ter diálogo e estudar o marxismo para que possa entender o próprio nacionalismo, o próprio projeto nacionalista, né, de resposta à nossa condição colonial. Agora, também tem muitos marxistas que se fecham e não se propõem a diálogo com os nacionalistas.
que acham os nacionalistas assim, um tanto quanto primitivos, um tanto quanto capitalistas demais. Enfim, isso é dos dois lados, tá? Esse não diálogo tem também, parte também dos marxistas para com os nacionalistas. E, óbvio, eu ratifico isso que você falou aí, muitos nacionalistas, eles não estão abertos ao diálogo com os marxistas. E isso é realmente um comportamento obtuso de ambos os lados. A Elaine faz uma observação muito pertinente ao momento. Eu gosto muito da Elaine em especial. Às vezes eu acho que ela tem um potencial até melhor do que os comentaristas, porque ela faz umas intervenções, umas observações assim tão diretas que acabam sendo melhores até do que todo o programa em alguns casos. Prestem atenção. Da questão do nacional também se vê justamente na atualidade, né, onde muitas vezes pessoas ligadas à esquerda que renegam, por exemplo, os símbolos nacionais, a questão da pátria, tudo isso tem todo um debate que vem acontecendo, né, Daniel? Como é que tu vê isso? Quer dizer, aquela pergunta inicial que eu fiz, como é que a gente linka esse debate mais teórico sobre o nacionalismo com isso que nós estamos vivendo hoje? Porque a gente vê, como disse o Nildo, os países centrais são nacionalistas, né? Os Estados Unidos é a coisa mais nacionalista que tem. Por que neles o nacionalismo é bonitinho e nos países periféricos o nacionalismo é motivo para que as nações ricas invadam, destruam, bombardeiem, etc. Nesse intervalo do programa, a Elaine narra sobre Bolívar e eu vou soltar aqui um pedacinho para depois fazer uma observação. Por isso, ficou conhecido como El Libertador. Para Bolívar, a ideia de nação livre era central para que os outros problemas da América fossem solucionados. Sem liberdade... A ideia de nação livre. Nação livre. O nacionalismo, ele vem de nação. Ou seja, essa é a ideia que nos guia. A ideia de Bolívar, inclusive. Um conceito de nação livre, né? Não tem nada de imperialismo, não tem nada de expansionismo, não é exatamente o nacionalismo europeu, que eu acredito que vai ser falado mais adiante no programa. Novamente, a Elaine faz uma excelente observação. Falar um pouco da formação latino-americana, né? Porque, por exemplo, quando aqui começaram as guerras de independência, que foi justamente para tentar criar estados-nação aqui dentro dessa América Baixa, a ideia de Bolívar era, no primeiro momento, isso mesmo, criar o estado-nação, etc. E depois ele vai evoluindo e vai pensando um pouco. Inclusive, é uma das primeiras pessoas a pensar justamente. É ele que vai propor a ideia da pátria grande, da União Latino-Americana, faz aquele congresso no Panamá para tentar articular isso, né? Então essa ideia, mesmo sendo um liberal como era o Bolívar, um liberal maçom, ele foi aprendendo na caminhada, né, Nildo? Aquilo que eu falei anteriormente nesse vídeo. Eu citei Maquiavel e a sua ideia de unificação daqueles principados. Você pode ver que o nacionalismo e a ideia de unificação, a ideia de espaço vital, né, que foi também aí desenvolvida pelos geoestrategistas, etc. e tal, é uma consequência de toda a luta de libertação. Você vê isso em distintas figuras históricas, né? Cada um dentro de um véu ideológico, digamos assim, dentro de um tempo, mas com uma semelhança nacionalista e unificadora. Eu gostei bastante dessa observação da Elaine, porque vai ao encontro daquilo que eu falei sobre Maquiavel. Eu não vou soltar a fala do professor Nilo Ourix aqui, porque vai ficar muito grande.
Então eu incito que quem me assistir vá lá e assista também o programa em questão na íntegra, para saber do que eu tô falando, né? E depois não vai reclamar, por que você não deixa ele falar, por que você cortou? Porque aqui é um vídeo em que eu estou fazendo observação acerca desse programa. Quem quiser saber o conteúdo na íntegra, vai lá e assista. Tá disponível no YouTube, como vocês podem ver. Aqui o Nildo Orix, ele fala que no Brasil ninguém é nacionalista de fato, né? Em contraparte de um diálogo que eles tiveram anteriormente, falando que o Brasil é um país nacionalista. É um país nacionalista, sim, desse nacionalismo da direita, né? Esse nacionalismo cosmético, bizarro, cafona. Sim, nisso eu concordo. Porque, na verdade, o nacionalismo ele é um instinto. Tá em todas as nações, tá em todos os povos, de certa forma. Se manifesta no tempo de maneira diferente, mas o nacionalismo é algo nosso, é algo humano, eu diria assim. Não é algo só político. Aqui ele fala que nenhum partido no Brasil é nacionalista, eu concordo com ele, que ninguém é nacionalista, que o Ciro Gomes não se manifesta como nacionalista, concordo plenamente com o Ciro Gomes, com o Nildo Orix. O Ciro Gomes também não se diz nacionalista no sentido assim, assume, sou nacionalista. Parece que o pessoal tem medo, sabe? Tem medo de dizer que é nacionalista. Parece que é uma coisa assim, um tabu, é algo que não deve ser dito, deve ser diluído em eufemismos. Enfim, é o que eu percebo. O que eu discordo do Nildo Orix é que ele cita o Brizola como um nacionalista, né, um dos últimos nacionalistas aí da esquerda, e cita o Dr. Enéas como nacionalista de direita. Gente, pelo amor de Deus, o Dr. Enéas ele não era de direita. Não há absolutamente nada no Dr. Enéas que possa ser colocado na conta da direita. O Dr. Enéas é de difícil leitura, porque ele é complexo, ele estava à frente do seu tempo. À frente desse tempo que já considera hoje espectros, direita e esquerda, ultrapassados, que não respondem às nossas necessidades. Então, o Dr. Enéas ele era um homem à frente do seu tempo. Por isso que é difícil a gente conseguir enxergá-lo dentro de um polo, dentro de um nicho. Porque ele realmente era muito complexo. O Dr. Enéas me faz lembrar a Maria Lúcia Fatorelli. Você pode ver que a Maria Lúcia Fatorelli ela não se coloca à esquerda propriamente, né? E o Dr. Enéas ele não era de direita. Vamos parar de repetir isso, que chega a ser uma afronta. A memória do Dr. Enéas é ao seu arquivo, que é tão importante. E não diverge do arquivo do IELA. Não diverge. Se a gente for ver mesmo, a essência é a mesma. A essa altura, o Nildo Orix fala sobre a esquerda. Essa esquerda que não é nacionalista. Né? E faz aí uma observação, enfim, novamente, vão lá e assistam. A minha leitura sobre essa nova esquerda é que ela foi produzida dentro de laboratório. Tá? De laboratório, Fundação Ford, CIA, enfim, desse modelo que depois veio a se tornar aí o terceiro setor, na década de 70, ganhou o nome de terceiro setor. A Fundação Ford treinou essa nova esquerda, domesticou, desconectou das suas bandeiras históricas, e aí se tornou o que eu chamo de esquerda Fashion Week. É uma ex-esquerda. E então a coisa não aconteceu assim por espontaneidade. A coisa aconteceu porque foi programada, como tudo que nos acontece. Essa esquerda que está aí foi domesticada, foi trabalhada, foi modificada no seu DNA para que pudesse se tornar essa esquerda cosmopolita, internacionalista e se apropriar das bandeiras históricas dos partidos. E aí a gente vai ver o identitarismo muito flagrante, a gente vai ver espaço para figuras como Tabata Amaral, produzida também dentro de laboratório think tank, para vir com um discurso extremamente neoliberal,
de engenharia social neoliberal. A direita acusa os globalistas de serem socialistas. Eu costumo sempre pontuar. Eles não são socialistas, não tem nada a ver com o socialismo leninista, marxista, nem com o socialismo líbio, nem com o socialismo moreno, do Brizola, não tem nada a ver com socialismo. Isso é engenharia social neoliberal praticada, viabilizada principalmente pelo terceiro setor, a partir da reforma do aparelho do Estado que aconteceu ali na gestão do Fernando Henrique Cardoso e instituiu também as PPPs, que na verdade é o terceiro setor como um ator social até à frente do Estado. O Estado como coadjuvante e o terceiro setor como um ator social. E aí esse terceiro setor ele atua na sociedade civil e atua também nas organizações sociais, que nós vamos ouvir muito falar dentro do projeto Futurice do Bolsonaro. A essa altura, o Daniel cita José Martí, o grande libertador aí de Cuba e inspirador do Fidel Castro. E o José Martí eu também cito sempre como uma figura nacionalista. Ele foi um grande nacionalista e alertou com relação ao poder dos Estados Unidos, daquele imperialismo que parecia ser amigo, mas não era amigo coisíssima nenhuma. O Daniel fala, né, que o José, ele dizia que a nossa América não era aquela América de ponta a ponta, mas era a América que tinha abaixo do México, né? Abaixo, na verdade, na fronteira México e Estados Unidos. Ou seja, era México para baixo. E isso daí que o José Martí, essa observação dele, foi utilizada mais adiante por um geoestrategista estadunidense, Spykman, conhecido como Spykman, que orientou a geoestratégia estadunidense durante toda a Guerra Fria e orienta até hoje. O Spykman falava isso também. Ele dizia que ele fazia uma divisão da América pela fronteira natural do México, que é o Rio Grande, e dizia que os Estados Unidos eles tinham que tomar conta de tudo. Que os Estados Unidos eles tinham que realmente ser a grande força regional, né, e para conter uma outra potência regional que pudesse sustentabilidade, desenvolver a sua força de forma independente. E o Spykman ele frisava dentro de uma concepção geográfica, ele era um geoestrategista, que o ABC da América Meridional era que os Estados Unidos tinham que prestar mais atenção. ABC, Argentina, Brasil e Chile. E esse ABC poderia ser o que mais fizesse frente ao poder regional dos Estados Unidos. Bom, eu não vou me estender nessa questão do Spykman e de geoestratégia, porque não é inerência desse conteúdo, mas é interessante a gente também pensar sobre geopolítica, porque é isso que orienta os Estados Unidos, tá? É a orientação geopolítica que outros já alertaram, como José Martí, nacionalista, libertador, já alertou, já fazia essa análise. Então a gente tem que pensar nas questões das fronteiras, a gente tem que pensar também na questão geográfica, principalmente. Parar de utilizar essa visão cosmética, quase que abstrata sobre política e pensar na geografia, na geoestratégia, para poder articular forças à esquerda, porque eu acredito que é a esquerda que está realmente mais propício o nacionalismo, pelas bandeiras históricas, mas uma esquerda verdadeira, né? E não essa nova esquerda produzida pela Fundação Ford e outros laboratórios aí. Perfeita a observação do Daniel, perfeita. Mas não querem passar pelo processo das rupturas revolucionárias que os países europeus passaram. E aí, como que é a forma, não que é o conteúdo, isso desemboca ao longo do século XX e chega aqui no século XXI. Por quê? Porque a gente vê essas frentes em defesa da soberania. E por que elas não falam em nacionalismo?
Porque a defesa da soberania aqui significa o medinho de passar vergonha lá fora. É o medinho do presidente francês olhar diferente para nós, é o medo da Angela Merkel nos tomar como... Me permita, o desejo de dar um beijinho na boca da burguesia da Avenida Paulista. Bom, gente, eu vou parar por aqui porque eu tô cheia de coisa para fazer e depois, se eu ver que tem alguma coisa interessante, que dá para fazer outra observação, eu escrevo ou eu faço um outro vídeo. Eu acho que eu vou postar esse vídeo meu lá no meu canal, né? Vamos ver. E, enfim, é isso. Reflitam a respeito, todos os nacionalistas, que a gente tem que ter diálogo sim com os marxistas, e reflitam também sobre o que é essa nova esquerda que está aí dentro dos partidos, para que a gente possa criar uma massa crítica, nacionalista e apresentá-la às lideranças. Ao Ciro Gomes. É uma liderança que a gente pode apresentar aí o verdadeiro nacionalismo, né? O nacionalismo que deve ser aplicado, falado, divulgado por essas lideranças. É isso aí, beijo, beijo, tchau, tchau.